Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Seguritos já está no ar. E hoje vamos falar sobre alguns erros na estratégia de amostragem na higiene ocupacional. Tem muita gente que acha que higiene ocupacional, o importante é fazer avaliação. E avaliou, está resolvido. Não, primeiro que é muito importante a fase de antecipação e reconhecimento, e a avaliação precisa de todo um critério. Então, bora ver alguns problemas nesse todo aqui da estratégia de amostragem. Primeiro, frequência inadequada de amostragem. Na maioria das empresas, a amostragem é feita uma vez ao ano e apenas uma amostra. Então, eu tenho o tamanho inadequado da amostra e a frequência. Talvez para entender um processo, eu precisasse fazer várias avaliações, tá? Com várias amostras ao longo de um bom período. E isso é muito raro. Então, esse é o primeiro problema. Segundo, duração inadequada da amostragem. Então, eu conseguir uma representatividade daquele dia, daquela semana, daquele posto de trabalho, eu preciso várias amostras e eu preciso também de um tempo adequado. Tá? Ah, professor, mas a coleta, por exemplo, de avaliação química, às vezes eu não consigo fazer o dia todo. Faz mais de uma. Então, eu preciso ter. Não é que sempre será necessário. Vai ter a avaliação do profissional para saber quando ou não, quando sim, quando não. Então, nesse caso, eu vou conseguir uma melhor amostragem. Erros na preparação da amostra. Então, essas amostras elas podem ser armazenadas em condições inadequadas ou elas podem ser manipuladas de forma inadequada e acabar contaminando. Então, isso da parte de avaliação química, por exemplo. Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a esses itens. Viés na seleção dos trabalhadores amostrados. Digamos que eu vou trabalhar com um grupo de exposição similar. Então, tem lá, sei lá, 20, 10, sei lá quantos trabalhadores. E eu, no meu entendimento, esses trabalhadores, eles são um grupo de exposição similar. Primeiro, não é uma coisa tão simples estabelecer isso, ou seja, saber se realmente os trabalhadores têm uma exposição bem próxima, tá? E a hora de definir quem eu vou escolher, eu posso estar enviesando a minha análise. Então tem que tomar cuidado. Qual foi o critério? Eu posso sortear, mas às vezes no sorteio, não, mas esse cara é complicado para eu pegar, não sei o que, e eu acabo escolhendo. Na hora de escolher tem que ter muito cuidado, porque você pode acabar forçando aquela análise, tá? Então é um item que tem que ser considerado também. Amostragem em horários inapropriados. Por exemplo, você vai fazer uma amostragem no primeiro turno. Só que digamos que na sua empresa o segundo turno é diferente, tá? A produção, ou o terceiro turno também. Às vezes a produção é maior no segundo do que no primeiro. Já trabalhei em empresa que acontecia isso, que preparava para o dia seguinte. Então, eu tenho que verificar qual o horário que vai ser mais representativo. Se eu não vou avaliar o dia todo, eu preciso de um horário com maior representatividade. Então, sei lá, de manhã o trabalhador fica exposto a uma determinada concentração de um agente químico ou uma intensidade de agente físico e à tarde diminui. O ideal seria avaliar todo para eu ter essa média. Mas se eu não tenho condições, eu não tenho verba e tudo mais, eu vou tentar priorizar a parte mais crítica. E isso nem sempre também é considerado, né? Falta de consideração das condições climáticas. Vai fazer diferença você avaliar num dia de chuva, num dia mais quente, num dia mais frio. Isso tudo vai influenciar, tá? E eu preciso considerar a minha análise. O que acontece às vezes é o seguinte, eu marquei lá, a avaliação química na maioria das empresas é terceirizada. Aí você marcou lá com terceirizado para evitar o dia tal horário. Tá uma chuva torrencial. Paciência. Vai ser feito naquele dia. Na maioria das vezes não se considera essas variações. Tá? Então, é um outro erro frequente. Falta de consideração dos efeitos sinérgicos. O que é isso? Na hora que eu vou fazer uma avaliação, imagina uma avaliação de ruído. Tá? Eu vou fazer a avaliação lá de um determinado setor e verifiquei que está um pouco abaixo lá do limite de exposição. E aí está resolvido.
resolvi, acabou e não preciso mais preocupar com aquilo. Não. Você verificou se naquele ambiente existem produtos ototóxicos que podem causar problema para o aparelho auditivo? Então, eles vão se somar, tá? E isso nem sempre é considerado também. Que mais? Erros na escolha do método de análise. Eu tenho uma cola aqui, tá? No meu roteirozinho aqui. Então, bora lá. Erro na escolha do método de análise. Para eu fazer uma análise, eu preciso utilizar uma determinada metodologia. Eu tenho que ter um método. É como se fosse uma pesquisa científica. Eu tenho lá um padrão. Por quê? Porque se o Mário fizer ou outro profissional fizer, vai dar o mesmo resultado. Quando a gente faz de forma aleatória, isso não vai dar certo, né? Por isso, se eu estou usando lá a NHO6 para calor, se eu estou usando uma determinada metodologia para avaliação química, é aquele método, mas está certo. Tá? Então, eu preciso dar muita atenção a esse método que eu estou utilizando. Falta de análise estatística dos dados. Aqui isso é bem difícil. Por quê? Primeiro, na maioria das empresas é feita uma amostra. Tá? Aí já era, não dá para fazer estatística nenhuma, porque eu não tenho dados. Mas digamos que eu fiz lá 3, 4 amostras. E esses valores eles deram mais ou menos uma oscilação muito pequena. Percebe que, como eu tenho amostras mais ou menos próximas, fazendo um cálculo estatístico, eu posso garantir que o valor está mais ou menos dentro daquela faixa. Agora, digamos que eu vou fazer a avaliação, o valor está muito baixo ou está muito alto, tem uma oscilação muito grande. Percebe que, às vezes, com poucas amostras, ao fazer o cálculo estatístico, eu não vou ter como saber nada. Eu vou precisar de mais amostras para conhecer melhor aquela exposição daquele trabalhador. Tá? Para isso, a estatística ajuda muito e ela é pouco utilizada. Não considerar a necessidade de capacitação dos profissionais que vão fazer essas avaliações, todo esse reconhecimento e tudo mais. Vamos pegar lá o trabalhador, o profissional da área de segurança vai fazer uma avaliação química, vai fazer uma avaliação de vibração, alguma coisa assim. E a empresa comprou o equipamento. Tá resolvido, a empresa comprou o equipamento, vamos lá. Tá? Esse profissional é capacitado? Porque se esse profissional não é capacitado, não vai adiantar ele ter o melhor equipamento, tá, do mercado. Então, eu preciso verificar como é que está a capacitação dos profissionais em relação àquele tipo de avaliação, na parte de reconhecimento, de entender sobre o produto químico, agente físico e assim vai. Não considerar a interação entre trabalhadores e equipamentos. Na hora que você está fazendo a avaliação, você tem que estar com muita atenção com o trabalhador e orientar ele. Por exemplo, quando você vai colocar lá o medidor de estresse térmico, o termômetro de globo, né? Todo mundo chama de termômetro de globo. Tá lá. Primeira coisa que atrai as pessoas a fazer, vamos pegar lá e passar a mão lá no globo. Isso vai interferir no resultado? Vai, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Ou o equipamento aqui vai ter lá um amostrador e esse amostrador o cara está pegando, está mexendo. Isso vai interferir? Vai. Então eu preciso tomar cuidado em relação a isso. Dessa interação, né, entre o trabalhador e o equipamento, porque talvez nessa interação acabe estragando a tua amostra. Não considerar as variações sazonais. Faz diferença, dependendo do período do ano, você fazer uma avaliação? Em algumas empresas faz. Por exemplo, aqui em Manaus, eletroeletrônico. Eletroeletrônico, a produção aumenta lá próximo do final do ano porque está produzindo para o Natal, as pessoas vão comprar no Natal, e despenca ou cai em janeiro, fevereiro, início do ano. Percebe que eu fazer uma avaliação em outubro é diferente o resultado de janeiro? Porque se a produção está maior no final do ano, a concentração dos produtos químicos, a intensidade de agente físico está mais alta também. Então, eu tenho que considerar isso na minha estratégia de amostragem. Não considerar as diferentes rotas de exposição. Bora pegar a avaliação química, que é o mais fácil, né? Eu vou fazer a avaliação química e aí eu considero só a questão por inalação, entrada por inalação. E a parte de... A ingestão vai ser mais pontual, mas o contato com a pele.
eu preciso considerar esses outros fatores também. E o último item que eu vou colocar aqui é o uso de equipamentos inadequados. Então, o equipamento tem a precisão necessária, está na faixa de detecção que precisa. Então, às vezes, não se sabe especificar o equipamento. Aí chega lá, compra qualquer um. Não, eu tenho um equipamento aqui, vou conseguir fazer a minha avaliação. Fez alguma coisa, mas provavelmente vai estar errado. Então, percebe que não é uma coisa corriqueira. Professor, mas como é que eu vou aprender sobre isso de forma mais aprofundada? Como você sabe, todo vídeo tem indicação de um livro. E esse livro aqui tem tudo a ver com isso. Ó. Uma estratégia para avaliar e gerenciar exposições ocupacionais. É um livro da AIA que foi traduzido pela BHO. Tá? Então, nesse livro, essa parte de estratégia de amostragem vai ser comentada de forma aprofundada. Tá? Então, é uma boa leitura. Lógico, você tem que fazer a leitura de outros livros para começar a entender também, estudar, tem muito vídeo na internet e depois vai aprofundando. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, curte, compartilha. Tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.